Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Glórias a Deus. Amados, o tema do estudo dessa manhã, do bate-papo aqui que nós vamos ter para honra e glória do Senhor, é sobre santidade. E eu convido o irmão e a irmã a abrir o texto bíblico, a sua Sagrada Escritura, em Hebreus, capítulo de número 12. Nós vamos ler os versículos de 14 a 17. Diz assim a palavra do Senhor: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um repasto, vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Palavras do Senhor. Amém. Amados, a estrutura do estudo que eu trouxe foi exatamente como Deus foi construindo na minha mente ao longo da semana. Se não me falha a memória, na segunda-feira me veio esse termo na cabeça, que é Kadosh. Kadosh no hebraico significa santo, puro, limpo. Tinha até uma banda, antiga ali dos anos 70, 80, não é da minha época, brincadeira, Kadosh. Então significa santo, puro ou limpo. Kadosh ou Kadosh é uma palavra hebraica cuja raiz, meu irmão e minha irmã, dá origem a outras palavras como santidade, santificação, separação e consagração. Então a ideia da palavra é o que? Transmitir o sentido de cortar fora, apartar ou separar. A questão que eu e você precisamos diligentemente observar a questão da santidade, nós vamos trabalhar isso ao longo do estudo, de sermos separados do Senhor, não só para impactar o mundo em que vivemos, mas principalmente para que nós não sejamos contaminados com as coisas do mundo. Então a palavra Kadosh na Bíblia vai designar alguns indivíduos também, ou classes consagradas ao Senhor, como a gente pode ver, por exemplo, em Êxodo 13:2, Levítico 21:6 e Deuteronômio 33:2 e 3. No livro do profeta Daniel, Kadosh é o termo que descreve os fiéis que recebem o reino no dia do juízo do Senhor, Daniel 7:22. Kadosh também, no Antigo Testamento, vai trazer a lugares que eram considerados sagrados, como o tabernáculo, especialmente o santo lugar ou o santo dos santos, em Êxodo 29:31 e Levítico 6:16. Mas também Kadosh está intimamente e diretamente relacionado ao nosso Deus. Quando em Josué 24:19, Provérbios 9:10 e Oséias 11:9, dizendo que Ele é o Deus Santíssimo, ou o Senhor que vos santifica. Na Septuaginta, a tradução do grego da palavra Kadosh é Hagios, que inclusive vai designar os santos que fazem parte do corpo de Cristo. Portanto, embora Kadosh não seja uma palavra do Novo Testamento, é evidente que Hagios é a sua palavra equivalente no Novo. Quando a gente olha para outros textos, vai dizer santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Então a importância da santidade na minha e na tua vida, principalmente porque é algo do nosso Deus e que nós precisamos reproduzir. Então, seguindo aqui o nosso estudo, qual a importância da santificação? O que os irmãos podem contribuir antes de a gente entrar propriamente dito em todos os conceitos e caminhos acerca da santificação? Para você, meu irmão e minha irmã, qual a importância da santificação na nossa vida enquanto cristão? Um de cada vez. Eu gosto desse tumulto assim, quando todo mundo quer falar, levanta a mão, etc. Está muito cedo para perguntas?
Vamos lá então, irmãos. A importância da santificação, a gente começa, sobretudo no texto que nós lemos, ali em Hebreus 12:14, que diz: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A santificação é inevitável na nossa vida enquanto cristãos genuínos. Isso acontece porque desde o princípio, meu irmão e minha irmã, Deus escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito Santo, como podemos ver em 2 Tessalonicenses 2:23. Ou seja, aqui vamos nos pautar por alguns conceitos, tá? Estamos estudando sobre santificação, mas santificação é o elo entre a regeneração e a glorificação. Regeneração tem muito a ver com o que o presbítero Milton trouxe em questão do arrependimento. A gente vai chegar um pouco lá na frente de como se dá a santificação ou quem pode ser santificado. Então, primeiro tem que haver essa regeneração, o arrependimento, o novo nascimento, como naquele diálogo de Cristo com Nicodemos. É o nascer de novo, é o sair do caminho que nós trilhávamos de perdição e andarmos nos caminhos do Senhor. Então isso é, de uma forma bem sucinta e rápida para entendermos, a questão da regeneração. E a glorificação é quando Cristo voltar, ou quando nós, junto com eles, o nosso corpo glorificado, sem mais pecado, sem mais essa intenção e desejo do ser humano de errar, porque está intrínseco entre a gente. E outro ponto que a gente vai trabalhar é a questão de a santificação pela perspectiva de não pecar mais. Então a gente tem nós ainda estamos nesse processo de santificação, ou seja, eu e você estamos sujeitos a falhar, a errar. Mas há uma diferença quando a gente erra e falha já redimido por Cristo, do que aqueles que não têm essa regeneração. E aí entre a regeneração e a glorificação existe esse caminho de santificação. Então é um passo a passo que eu e você devemos olhar constantemente ao longo da nossa carreira cristã. Não é algo momentâneo, não é algo estático, não é algo que a partir do momento que nós aceitamos a Jesus já estamos santificados e podemos viver da forma que quisermos. E a gente vai trabalhar isso aqui também. Tem até uma correlação com a questão ali da soberania de Deus, o mesmo dilema, na questão da soberania de Deus e da responsabilidade humana, a questão da santificação e da ação de Deus através de nós, para que nós busquemos a santificação, ou aqueles que acham que é algo que nós fazemos por livre e espontânea vontade. Então, o apóstolo Pedro também descreve, amados, ainda nessa importância da santificação, eleitos segundo a presciência de Deus, do Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, em 1 Pedro 1:2. Cristo é quem santifica os santificados. Então a santificação reflete de forma visível a regeneração. Então, uma vez que eu e você fomos regenerados por Deus, a santificação é esse espelho desse constante andar com Deus. Vai muito além, amados, ou como a gente estava debatendo na faculdade, conversando na faculdade essa semana, vai muito além ou nem passa pela questão externa, no sentido de cabelo, vestimentas, ou aquilo que nós achamos que é ou nos torna santo. Mas vai muito do que nós refletimos de Deus nas nossas vidas. E a gente vai chegar lá. Então, muitas vezes a gente se apega a fatores externos. Quantos não são também aqueles que, aí falando do cristianismo como um todo, todas as vertentes, todas as doutrinas, então não pode cortar o cabelo, não pode comer determinado tipo de comida, não pode fazer determinada coisa, e esses fatores externos vão nos colocar como santos. E aí, além de colocar como santos, começamos a achar que somos tão santos quanto Deus e passamos a julgar aqueles que estão à nossa volta. Isso é um outro problema que a gente tem que tomar cuidado. A questão aqui então é refletir essa visível regeneração de Deus nas nossas vidas. E aí então a gente vai entrar nos conceitos acerca da santificação. Algumas linhas teológicas, meus irmãos e irmãs,
afirmam que a santificação ocorre de uma única vez, especialmente por meio do sacramento do batismo. Isso algumas correntes teológicas. Confundir a santificação com a regeneração, e outras até confundem a santificação com a própria regeneração e justificação. Qual que é essa confusão? Muitas vezes, outras correntes doutrinárias vão dizer assim: primeiro eu sou santo, primeiro eu me santifico para depois aceitar Jesus. Primeiro eu me santifico para depois me regenerar. E na verdade é o contrário. Eu primeiro sou regenerado e o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus que habita em nós, faz com que nós passemos a buscar a santificação, porque é Ele quem opera em nós, tanto o agir como o querer e o efetuar. Outras vão defender esse perfeccionismo na santificação, como nós já falamos, no sentido de questões externas, né? Há um estado pleno de santificação que se traduz em um tipo de perfeição onde ele não pecará mais. Contudo, o ensino nos mostra, o ensino que mostra ser mais fiel às Escrituras é aquele adotado pelos reformadores. Nele a santificação é vista como um processo progressivo e inacabado nesta vida terrena. Ou seja, nós estamos num constante processo de santificação. Vão ter percalços, às vezes a gente erra, volta, corrige, como, por exemplo, no Easy, que a gente põe ali o caminho, às vezes erra, a primeira direita, passou, recalcula a rota, mas nós temos que entender que é um processo progressivo e inacabado, e vai se dar aonde? Na glorificação com Cristo Jesus. Não podemos abandonar, em hipótese alguma, a questão de se tudo é feito por Deus, então a gente pode abrir mão e seguir a nossa vida como quisermos. Não é assim. E aí então, os conceitos, quando a gente fala de santificação, a gente tem 3 pontos específicos aqui. Primeiro, o aspectos, né? É o posicional, onde aquele que foi regenerado e justificado é visto por Deus como totalmente santificado em Cristo. Isso significa que ocorre uma separação instantânea e definitiva. Então, a partir do momento que eu e você fomos regenerados por Deus, existe essa posição de que daqui para frente é uma nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. Então eu não vou voltar a fazer o que eu fazia, não vou caminhar pelos caminhos de perdição que eu caminhava, não vou fazer aquilo que desagradava ao Senhor. Então, posição. Nesse sentido, os cristãos são descritos na Bíblia como santos e perfeitos. Mas isto não significa, cristão que eu digo somos nós, né? Mas isso não significa que nós estejamos imunes ao pecado. E por isso a importância de nós estarmos em constante, né? A palavra nos diz e orienta: vigiai e orai. Nós precisamos estar nessa constante vigilância. Porque embora posicionados, e eu trouxe até um outro estudo atrás, já faz um tempo, no começo do ano, aquela questão do, quando nós somos regenerados, Deus nos tira do lamaçal do pecado, nos lava, põe vestes novas, só que a santificação é o caminho que a gente vai se afastando cada vez mais desse lamaçal. Se nós não buscamos isso, a tendência é ficarmos cada vez mais próximo ainda desse lamaçal e cair, quando a gente peca, quando a gente erra. Então, quanto mais santos no sentido de buscarmos a santificação em Cristo Jesus, mais de Deus e Cristo Jesus tem e está dentro de nós e menos de nós mesmos. Essa constante matar a carne e sermos vivificados pelo Espírito, como Paulo vai dizer nas Sagradas Escrituras. Mas também o aspecto da santificação como experimental. A santificação tem seu início com a regeneração e encontra sua base na justificação, desenvolvendo então um processo gradual durante toda a vida cristã. Então, santidade também, ou passa por um estilo de vida no sentido de experimentação. A todo momento, constantemente, nós estamos sendo experimentados para viver uma vida santa. Quando nós nos policiamos das palavras torpes, quando nos colocam num momento em que a gente vai agir com o senso da carne, mas o Espírito nos lembra e a gente age de uma outra forma, quando nós colocamos em prática os frutos do Espírito, a mansidão, a bondade, a misericórdia, então tudo isso nos faz lembrar ou viver a santificação nesta forma experimental. Então, posicional, quando nós
fomos regenerados e experimental ao longo da vida ali, até Cristo Jesus. E final, a santificação só alcançará seu estado pleno e perfeito quando a velha natureza for finalmente removida dos redimidos. Isto acontecerá na glorificação quando formos recebidos em nossos corpos glorificados, semelhante ao de Cristo. Então veja, regeneração, santificação, que é o processo até a glorificação. E aí então, uma pergunta aqui capciosa talvez: quem opera a santificação? Deus ou o homem? Esse silêncio está... O texto de Hebreus é bastante didático, porque inclusive a linha que você está adotando mostra exatamente isso. Você tem a figura bíblica, no caso de Esaú. Eu gosto muito de compreender o texto, eu sempre falo de uma trilogia, né? Verbos, lugares, né? E pessoas, personagens. E no caso, falando sobre santidade, ele fala: cuidar da santidade para que a gente veja o Senhor. Ele está falando de escatologia, ou seja, o vê-lo no final. Sim. Mas também para que a nossa falta de santidade não nos traga, que ele vai chamar aqui de perturbação, né, de tristeza, né? Quando ele fala, poxa, o arrependimento de ter perdido a comunhão com Deus, e aí num gesto muito particular, com fome, ele pega, vende a bênção. Mais tarde, tentando reaver, não pôde mais reavê-la, né? Então a ideia de que nessa relação, né, nossa com Deus, cuidado para ver o Senhor, ou seja, ir até o fim. Sim. Mas também cuidado que, ainda que a gente continue aí, no caso os reformados, no caso nós, né, na Confissão de Fé de Westminster fala isso, né? Mesmo que a gente se afaste do Senhor por um pecado, alguma coisa, antes da nossa morte, o Senhor nos reaverá. Isso é doutrina da nossa Confissão de Fé de Westminster. E aí que nos separa dos arminianos, que se Cristo voltar, ou se você morrer estando em pecado, você vai para o inferno. Então, para eles, há uma perda da salvação. Para os reformados, não. Mas, já que a gente não perde a salvação, a gente vai ver o Senhor por aquilo que Deus fez. Porém, as marcas do pecado, né, são eternas. Assim, enquanto estivermos aqui, a gente vai ter que caminhar com isso. Então, vamos imaginar, numa linguagem, né, presencial, Deus perdoou o Esaú, ele vai para o céu, só que ele jamais será, como se diz, né, o herdeiro da bênção para ser o chefe da família, da tribo. Por quê? Porque ele vendeu isso, ou seja, uma forma de pecado, não pensou mais no momento. Então isso é importante. Por que se evitar o pecado? Porque a alegria da comunhão com Deus, mas também na não ter que administrar as consequências sempre notáveis, notórios e visíveis, objetivas que o pecado traz. Sim. A gente estava conversando sobre isso, né, no seminário. Sim. Acho que foi na aula de teologia sistemática. E aí quem nos santifica? Você perguntou, né? Quem nos santifica, né? Eu falei, a diferença é que quando nós somos de fato regenerados, nascidos de novo, a diferença é que o Espírito Santo sela o crente. É isso. Né? E ao selo, está explicado. A gente não peca mais em paz. Nunca mais. Tem o bom acusador, vamos dizer assim, né? Aquele que nos defende, na verdade, que é o Espírito Santo, fala: não, você errou. Nos defende de nós mesmos. Nos defende de nós mesmos. Então, quem opera a santificação, meu irmão e minha irmã, Deus ou homem? Obviamente, a santificação é uma obra do Deus triuno, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas geralmente é atribuída nas Escrituras, especialmente à pessoa do Espírito Santo, como nós acabamos de mencionar. Podemos encontrar referências em Romanos 8:11, 15:16, 1 Pedro 1:2. No entanto, o homem que foi regenerado também participa desse processo, mas isso não ocorre de forma independente. Então aqui é importante, né, separar isso. Por isso que eu mencionei a questão de parecer com o mesmo dilema entre soberania de Deus e responsabilidade humana. O mesmo Deus que santifica, através do seu Santo Espírito, vai nos fazer buscar essa santificação contínua ao longo da nossa caminhada. Não é algo que eu e você, de forma independente ou de livre e espontânea vontade, iremos buscar. Porque, como o pastor acabou de mencionar, a nossa natureza, ela é inclinada ou totalmente deitada no pecado.
né? Paulo vai dizer que o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal me salta aos olhos. Então, o mesmo Deus que santifica é aquele que vai nos fazer buscar essa santificação ao longo da nossa vida até a glorificação. Então, por isso que nós, embora o homem regenerado participe desse processo, né, ele não acontece de uma forma independente. Na verdade, o homem serve como um instrumento pela qual, em parte, o Espírito de Deus efetua essa obra. Então, nós somos os instrumentos de Deus para que essa obra seja completa. Ao mesmo tempo em que a Bíblia afirma que a santificação é uma obra sobrenatural de Deus, ela também aponta para várias exortações para a cooperação do homem nesse processo. Vamos ler Romanos 12, 9. Mais do que Romanos capítulo 12, versículo 9. Os irmãos encontraram? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Ou seja, nós precisamos detestar o mal e apegar ao bem. Cabe a nós trabalharmos e vivenciarmos, no sentido da experiência que nós falamos agora há pouco, a santificação. 1 Coríntios 6, de 9 a 10 vai dizer isso também, e Gálatas 5, de 16 a 23. Vamos ler Gálatas 5. Gálatas 5, 16 a 23. Um texto muito conhecido, os irmãos encontraram. As obras da carne e o fruto do Espírito. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões e facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Palavras do Senhor. Então veja, cabe a mim e a você exercitar e trabalhar os frutos do Espírito nas nossas vidas, refletindo a santidade de Deus na minha e na tua vida. Essas duas verdades, amados, tanto a questão de Deus que santifica, quanto nós sermos participadores da santificação, elas não anulam ou contradizem uma a outra. Ao contrário disso, elas se completam em perfeita harmonia, e ainda que possamos não compreender completamente, é uma questão bíblica, como, e aí eu já mencionei isso, né, como a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Quando eu era pastor em Goiânia, tinha 26 anos de idade, então assim, um dia eu dando aula, falando sobre o mesmo tema, e citei esse texto de Gálatas. A irmã me perguntou assim, foi o pastor, então no verso 21 ele conclui dizendo que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Ele perguntou, são todas elas, ou se eu me encaixar em só uma, eu já estou. Aí eu tremi na base, porque eu e agora? Né? E agora? Não, porque eu acho que eu como demais. Ele falou, né? A glutonaria. Ele falou assim, olha, eu não sou feiticeiro, idólatra e tal, né? Ele falou, a inimizade, eu acho que eu tenho alguns inimigos. Então ele ficou preocupado e faz essa pergunta, tem que ser tudo no conjunto, né? Ou uma só? Eu falei assim, meu irmão, é o seguinte, o Espírito Santo é que tem que nos manter essa condição de que tudo aquilo que está te afastando, né, da comunhão do Pai e do próximo,
seja todo o conjunto, ou seja uma coisa, quem vai fazer a missão é ele. Então, assim, ele vai dizer para você: olha, não é bom ter inimizade, não faz bem para a sua vida espiritual, né, para a sua comunhão com Deus, e nem para a própria pessoa com a qual você tinha um relacionamento e agora está quebrado. Então você vai tentar explicar isso. Paulo pega um conjunto de coisas, mas e as que não estão aqui também fazem a mesma coisa. Né? Sim. E isso é importante nós termos em mente. O que o pastor está falando é a questão de que, diferente daqueles que não têm a Cristo Jesus como Senhor, pecam e continuam pecando e não tem nenhum tipo de arrependimento, eu e você que somos regenerados, somos incomodados pelo Espírito de Deus. Quantas vezes eu e você não passamos do ponto e o Espírito já, aqui você excedeu, aqui a palavra foi um pouco mais forte, ou o ato que você fez não foi algo legal? Não acontece comigo e com você? E aí a gente rapidamente, como o pastor falou, seja dentro do que Paulo nos trouxe aqui em Gálatas, como lemos, ou fora disso, fala, passou do ponto, foi demais, ou foi de menos, e aí a gente já fica, aí vai, pede perdão a Deus. Então esse equilíbrio na santificação, amados, ainda falando ali do tempo, né, do tópico de quem opera a santificação, Deus ou o homem, esse equilíbrio ele deve haver uma relação. Então, a santificação operada por Deus, onde nós não precisamos fazer. Vamos lá. Aqui tem 2 pontos que eu quero trazer para os irmãos que é importante nós observarmos. Tá? Existem 2 pontos específicos que nós temos que tomar cuidado com relação à santificação, porque vão nos induzir ao erro. O primeiro é o seguinte: há quem pense que a santificação é uma obra operada única e exclusivamente por Deus, no sentido de que nós não precisamos fazer absolutamente nada com relação ao nosso desenvolvimento espiritual. Então veja, uma corrente fala, é somente Deus que santifica, eu e você não precisamos fazer nada com relação ao nosso desenvolvimento espiritual. Outras vão enfatizar que a participação do próprio homem em seu crescimento espiritual acaba fazendo da santificação uma tentativa de justiça própria. Os irmãos estão conseguindo acompanhar? Então, uns vão falar que a gente não precisa fazer nada, outros vão falar que a gente tem tanto poder com relação à santificação que a gente acaba fazendo justiça própria, ou seja, pelos nossos próprios atos nós vamos nos sentindo santificados. E aí eu lembro daquela oração no templo, né, do publicano, do fariseu e do publicano, que o fariseu ora: muito obrigado, Senhor, porque eu não sou igual àquele, porque eu não faço o que ele faz. Então ele se coloca num pedestal de santidade, comparando uma outra, né, o publicano ali, e falando: olha, eu não faço isso, não faço aquilo, não faço aquilo, e todas as outras coisas que o fariseu não fazia e que deveria fazer. Então a questão aqui é justamente isso: quando a santificação vai por essa justiça própria, a gente começa a imputar coisas para nós de justiça que muitas vezes não são ou não deveriam passar. Então o primeiro grupo que vai falar que nós não precisamos fazer absolutamente nada é irresponsável. Por quê? Porque a falta de diligência cristã na nossa conduta é um perigo. Eu e você precisamos, e nós já estudamos aqui outras vezes comigo, com o pastor e com outros, a questão do crescimento espiritual e da busca por essa maturidade cristã. Então compete a mim e a você continuar crescendo nas coisas de Deus, na graça, no conhecimento e no seu poder. Então essa falta de diligência na nossa conduta cristã é um perigo. E nos dias de hoje é muito questionável quando a gente fala assim, né? Quando a gente ouve, na verdade, de quem está à nossa volta: ah, mas faz isso, está todo mundo fazendo. Ah, mas você não faz aquilo outro, está todo mundo fazendo. E aí quando nós olhamos com essa falta de diligência, tem até uns vídeos que aparecem nesses reels que a gente vai rolando ali, de um canal cristão, que aí ele fala assim, né, por exemplo, não bebe, não sei o que lá, e aí ele encosta do lado da pessoa: rapaz, mas é uma dose só, não tem problema nenhum, não vai fazer isso, não vai fazer aquilo. Aí ele acaba nessa sketch, nessa história, convencendo, e a pessoa faz. Aí a pessoa vira para ele: que legal, como você chama mesmo? Aí ele fala: Satanás. Já viu? É uma sketch, pode parecer algo de brincadeira, mas
o inimigo ele vem nos detalhes e nas sutilezas, né? Diferente do que, principalmente na Idade Média, ou nos filmes que a gente vê ali, era uma coisa de que Satanás é de chifre, fogo, uma figura feia e não sei o que, não sei o que lá. Ele vem nos detalhes, aonde a gente fraqueja, nas nossas deficiências. E nessa sketch o rapaz até falava, mas eu vivia nessa vida, fui, né, recuperado por Cristo. Ele fala, rapaz, mas um golinho só. Ele fala até com esse jeito, que eu acho que ele é nordestino, né? É um canal que bacana assim, no sentido de... Aí quando ele fala, o seu nome mesmo, Satanás. Aí quando a gente vê, nós estamos longe, ou começamos a abrir concessões que nos afastam da presença de Deus. Mas o segundo grupo, que a gente está comentando, que vai levar ali um ponto de que o homem é tão responsável pelo seu crescimento espiritual, que faz da santificação algo como justiça própria, também distorce, e é um perigo. Por quê? Porque a gente entra no legalismo, que distorce a graça divina, ou para nós protestantes, as doutrinas da graça. Na primeira situação que você coloca, né, se é só Deus quem faz, né, o Espírito Santo quem faz, ou tem a participação humana. Na segunda é o contrário, né? Então eu também, né, participo, eu busco, eu tenho que lutar. Dos dois lados há uma dificuldade, né, assim, latente, né? Porque quando ele fala, mas o fruto do Espírito, então aquilo que a gente às vezes corre o risco, né, de inflar o peito e achar que a gente conseguiu. Então quando ele fala amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, né? Quando a gente vai se encaixando nessas condições que são o fruto do Espírito, aí e aí, o mérito é meu? Eu consegui? Eu equilibrei? Né? Ou é fruto do Espírito? Percebe? Né? Por isso que as duas doutrinas, elas são tão, né, assim, elas estão tão próximas e ao mesmo tempo tão separadas. Né? Porque quando a gente fala a ideia, né, de progresso, né, de um processo que vai nos aperfeiçoando, a gente tem que pensar nos personagens bíblicos e na nossa própria existência cristã. É quando acontece a paralisação por uma série de situações, que é quando a gente, por mais que venha alerta do ambiente em que a gente vive, ou mesmo do próprio Espírito Santo falar, não tome, no caso do exemplo que você usou, ou não faz isto ou aquilo, tá, mas ocorre que em algum momento a gente faz. E aí o processo, naturalmente, pela lógica usada, ele é interrompido, certo? Sim. E aí a pergunta é, quem nos ajuda a recomeçar? Então a gente vai até o final pensando nisso. Por isso elas nunca morrem, essas doutrinas. Exato. Elas estão sempre aí. A gente pega um pouco de uma vez de lá, um pouco de uma vez de cá e vai caminhando. Porque por não termos a resposta certa, né, quando o processo é interrompido, quem nos recupera? Né? Porque a gente caiu. Sim. Quem nos levanta? Né? Então aí o presbiteriano vai dizer, né, é Deus quem vai te recolher. Exatamente. É Ele quem vai te levantar. Porque a ideia é assim, os méritos faliram, tanto que você caiu. Né? E aí quem levanta é Cristo. É Cristo. Por isso que nós devemos tomar cuidado com esses dois extremos, né? De uma negligência total da nossa fé, no sentido, né, dessa continuidade, desse caminhar, ou o outro extremo, que é esse legalismo, no sentido de que a gente, entre aspas, anula Deus para que as nossas próprias obras sejam as obras de santificação. Eu não vou citar nome porque está gravando. O ano passado eu fui numa palestra, um evento de mulheres, e uma presbítera da nossa igreja, não aqui local, mas de uma da nossa denominação, mas de uma igreja, ela contou um depoimento que veio de uma outra denominação. E naquela denominação que ela ficou anos, o pai dela era um dos presbíteros da igreja. Sabe, aí ela começou a descrever o próprio pai. Sim. Né? Uma pessoa impecável, né? Que todo mundo admirava. A eleição dele para presbítero era por unanimidade, né? Aí assim, ela entrou em crise porque não conseguia perceber como é que alguém que é tão amado na igreja, que tem uma vida tão exemplar, inclusive na sociedade, em casa, desculpa a expressão pesada dela, né? Era aquele diabo. Sim. Com a mãe e com ela.
né? E ele foi assim até o dia de morrer. E aí veria um presbiteriano que nem eu e você para perguntar, né? E aí, ele foi para o céu ou foi para o inferno? Percebe? Sim. É difícil, é tema escorregadio. Essa fala do pastor agora me lembrou de algumas pregações que a gente ouvia, né? Nesse sentido também de santificação. E aí a figura usada era, né, que os filhos vinham com a mala para a igreja, né? Para viver na e aí igreja. o pai, o pastor, falava assim: mas o que vocês estão fazendo? Porque aqui o senhor é maravilhoso, é uma bênção. Esse é o pai que eu quero. Esse é o pai que eu quero. Então assim, eles achavam, né, nessa história, né, com ele, de que o pai que eles queriam orar na igreja, eles tinham que morar na igreja, para ver justamente essa. E isso é muito importante também observar, né? Porque muitos de nós, ou o cuidado que eu e você temos que ter é de não ser no mundo aquilo que nós somos na igreja, no sentido de que o Rafael da igreja, ele falando na minha pessoa, tem que ser o mesmo Rafael no trabalho, na escola, na faculdade, em casa. Não é um aqui na igreja, outro em casa, outro na escola, outro na faculdade, outro com os amigos. Então esse é o conceito mais amplo no sentido de santidade e santificação, que é vivermos, não é essa separação, como a gente comentou ali, né, dos monásticos, por exemplo, de ir para um retiro, que também não deu certo, né? Mas é como que nós, ali, e aí fazendo um paralelo, eu não quero causar nenhum frisson, mas assim, o exemplo que vem à minha mente é, sabe o exército quando tem aquela missão que você pega ali, por exemplo, os SEALs da Marinha Americana, que são meia dúzia de soldados ali bem treinados, que eles vão, resgatam e voltam. É aquela missão, tiro curto, preciso. Eu e você, santificados em Cristo Jesus e vivendo as coisas de Deus, somos esse elemento rápido no sentido do mundo de causarmos o impacto que Deus quer que causemos, sem nos contaminarmos e estarmos aqui na igreja depois para renovar as nossas forças. Então a gente não pode ceder às tentações, não pode. E quando tiver nesse período cortado, né, ou bloqueado, o Santo Espírito de Deus já nos trazer a memória para que possamos, né, através do seu Santo Espírito, ser religados novamente com Cristo, no sentido de pedir perdão, ajustar o que tem que ser ajustado, deixar aquilo que foi feito, para que nós continuemos essa caminhada com Cristo Jesus. Então a necessidade, né, então o apóstolo aí, falando um pouquinho de Paulo na carta aos Filipenses, ele vai escrever exatamente isso. Assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Como o pastor falou, quem que vai nos levantar quando caímos? Quem que vai nos levantar quando nós temos esta interrupção na nossa vida, na nossa caminhada cristã, por conta de um pecado, de uma falha, de uma escorregada nossa, que estamos sujeitos a acontecer? É Cristo Jesus, é o nosso Deus, é o Santo Espírito que vai nos fazer lembrar para que nós nos reconduzamos ali aos caminhos do Senhor. Então essa necessidade do compromisso e esforço do crente em ter uma vida santa, eu e você temos uma vida santa, exige esforço da nossa parte e nós devemos trabalhar para que o poder de Deus se manifeste inclusive em nosso esforço. Então, como nós lemos aqui, vem de Deus, é Deus quem opera em nós tanto o querer quanto o agir e o efetuar. E Deus é glorificado e o poder de Deus se manifesta em nós nesse nosso esforço. Então é a fagulha que Deus fala: olha, eu estou colocando, imputando em você, meu filho e minha filha, esse desejo e essa vontade de continuar a santificação. Porque, de novo, por mim e por você, se dependêssemos de nós, nada aconteceria. E Deus e o seu poder é manifestado quando nós colocamos em prática esse esforço que vai gerar esses frutos, como do Espírito que nós lemos. Alguém quer falar alguma coisa? Pastor, se eu estiver falando besteira aí, não, só que o Jurandir, que eu fui pastor dele no Jabaquara, ele era assembleiano e se afastou, como é comum, ele fala, assembleiano usa a expressão, né, como é que fala? Desviado, né? Desviado. E aí, porque eles já fazem a autopunição, porque conhece o pecado, cometeu o pecado, sabe como é que a igreja vai lidar com aquilo. Então ele, para não passar pelo, aspas, né, o vexame de ir lá na frente, que a Assembleia chama na frente, né?
para comunicar a disciplina. Para não passar por aquilo, ele desviei. E aí ele desviou e tá, ficou anos desviado, conheceu uma mãe de santo, casou com ela, foi morar com ela, né? Aí eu falo, e virou presbiteriano, calvinista, porque na doutrina, na condição em que ele estava, na lógica que eles respeitam, né? Sim. Na lógica que eles ensinam, ele jamais sairia. Por quê? Porque a pessoa precisa, no arminianismo, você precisa se convencer de que você está em pecado e voltar para Deus. Mas o pecado ele te deixa na lama, você não sai mais. Sim. É escorregadio, é o lodo. Você tenta levantar, você escorrega e cai de novo. Tenta levantar, escorrega e cai de novo. Que são aqueles arrependimentos, quando o cara faz oração, quando ele lê a palavra, dói tudo, mas ele não sai de lá, porque ele está amarrado. Aí ele estava morando já há anos com aquela pessoa, mãe de santo, com todo respeito, sim, mãe de santo e tal, até o dia que ela ficou doente, ficou internada, ficou várias semanas internada, e quem foi a enfermeira? Uma evangélica que tinha um trabalho de capelania e que começou a falar. Ou seja, de repente, enfim, para resumir a conversa, sim, ele foi levado para a igreja do Jabaquara. Quando eu conheci aquela família, enfim, ela tornou-se membro da igreja, né? Na minha visão presbiteriana reformada, né, não foi ele que se levantou. Deus colocou o anjo, sim, foi lá e tirou. E aí o nosso mérito vai para o vinagre, né? Porque que mérito? Eu preciso me esforçar, né? Então o teólogo lá do século IV, né, da era cristã, né, e aí dizia, né, o Ário dizia que a mente humana é um presente de Deus tão grande que, se ela for treinada, ela é capaz de perceber, entendeu, o propósito de Deus. Uma coisa é ser capaz de perceber o propósito de Deus, outra coisa é você vencer o peso do pecado. Aí quem venceu? Só Cristo Jesus. Só Cristo Jesus. Seguindo aqui, amados, e a gente tem só mais 2 tópicos, 10 minutos a gente consegue matar isso aqui. Quem está apto então à santificação? Então trabalhamos a santificação, e quem está apto? Somente poderá ser santificado aquele que foi regenerado. Então, se não houve a regeneração, se não houve o arrependimento, se não houve ali a busca do perdão do Senhor, não tem como ser santificado. E a justificação, né? Sim. Deus que nos justificou em Cristo. Em Cristo. O que fez Cristo é que faz com que Deus te aceite, né? Porque Ele não olha mais para nós como somos, e sim pelo sangue de Cristo e pelo sacrifício de Cristo por mim e por você. Então, essa justificação, a justificação de Cristo Jesus nas nossas vidas traz essa regeneração, e aí sim a gente começa esse processo de santificação. Então, a regeneração é uma obra operada exclusivamente por Deus, através de Cristo Jesus, pelo seu sangue vertido na cruz, e como nós já falamos, então, é um processo gradual e que busca o crescimento na nossa vida cristã. Então, só poderá crescer aquele que nasceu de novo, ou seja, só pode ser santificado aquele que se regenerou em Cristo Jesus pelo sangue vertido na cruz. Então, muitos pensam que a santificação é a causa da salvação. Lembra que nós comentamos há uns minutos atrás? Muitos acham que é o processo inverso. Primeiro se santifica para depois ser salvo, sendo que primeiro nós temos que buscar a salvação para depois caminhar em santificação. Mas, porque nós somos salvos, é que somos santificados. Então, primeiro é o que? É o agir de Deus, a ação de Deus na minha e na tua vida. Isso é muito importante, eu procuro deixar sempre claro, né, para aqueles que estão à minha volta no sentido de mundo, né, de escola, faculdade, etc., que acham que é o homem que vai fazer as coisas. Não, é Deus primeiro que faz por nós e imprime em nós essa vontade de retribuir a Ele, como nós cantamos ali na primeira música de hoje. Então, e nós crescemos espiritualmente não para nascer de novo, mas porque nós nascemos de novo em Cristo Jesus, é que buscamos esse crescimento. E aí então, para fechar, amados, a Bíblia expõe a santificação sob 2 vias simultâneas, né? Primeiro, só ir fechando o que nós já falamos, a mortificação do velho homem, ou seja, a natureza pecaminosa. Mesmo após termos sido regenerados, a natureza pecaminosa não é retirada do cristão. Nós ainda estamos sujeitos a falhar, cair, pecar, mas é através da santificação que essa velha natureza é subjugada e mortificada, ou seja, é através dos nossos
instintos, não, o paladar, o olfato, visão, os nossos sentidos espirituais aguçados, que vai trazer essa sensibilidade do Espírito Santo para que quando nós formos confrontados por Deus nas nossas falhas, nós possamos nos levantar no sentido de Deus nos levantar e a gente possa seguir. Tá? Então, o revestimento do novo ser, criado em Cristo Jesus para as boas obras, como nós já lemos. Então, enquanto a velha natureza ela é mortificada e crucificada com Cristo, o redimido é conduzido a uma nova vida em Cristo Jesus, que agrada a Deus. Vamos ler Efésios 4, 25. O texto ali é Efésios 4, 25 até 5, versículo 2, está na sequência ali. Os irmãos e irmãs encontraram? Diz assim a palavra do meu e do teu Deus: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda a malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Palavras do Senhor. Então veja, a característica então, a Bíblia expõe essa mortificação do velho homem e o revestimento do novo ser criado em Cristo Jesus. A santificação é realizada na vida do cristão, através da leitura da palavra, da oração, dos sacramentos, a comunhão entre os redimidos no corpo de Cristo, a adoração ao Senhor e o direcionamento providencial de Deus na vida do cristão. Então nós devemos perceber todos esses pontos de Deus na nossa vida, para que nós entendamos também essa busca pela santificação. E por fim, eu quero trazer aqui 3 características da santificação, que eu encontrei ali na Teologia Sistemática de Luiz Berkoff, que vai dizer que Deus é o autor da santificação. Até aqui nós já compreendemos isso, ainda que o homem tenha participação como instrumento através dos meios que ele colocou a dispor. Então a santificação tem um lugar tanto na vida subconsciente como na vida consciente do homem. Na primeira, é uma operação imediata do Espírito Santo, no inconsciente. Quando somos acusados, e essa acusação ela é boa porque é como um pai que cuida dos filhos, ensinando e tratando como o filho precisa agir e corrigir os seus erros. Já na segunda, é um processo que depende do uso do exercício da fé e dos meios da graça durante a vida cristã. Então é no consciente que nós espelhamos o subconsciente. Então aquilo que Deus nos alerta é aquilo que nós conscientemente trazemos na nossa vida cristã pelo exercício da fé e os meios da graça. E a santificação é um processo longo, ou seja, perdurará toda a vida do cristão. Por isso esse processo fica inacabado aqui. Nós não podemos baixar a guarda, esmorecer ou achar que está tudo bem, no sentido de que já fiz a minha parte. Por isso, este processo ficará inacabado aqui. Isso significa que nesta vida terrena, o cristão jamais alcançará a perfeição. E aí entra o último quesito ali da glorificação, que nós só seremos perfeitos em Cristo Jesus, quando estivermos glorificados com Ele na Jerusalém celestial, na Nova Jerusalém, vivendo com os santos de Deus. Então a santificação encontrará sua plena perfeição quando a vida do redimido tiver fim, ou seja, no retorno de Cristo Jesus. Então que eu e você, meus irmãos, possamos buscar constantemente nas nossas vidas a santificação. Esse processo que é longo, ele é
de altos e baixos, no sentido de que, como a nossa natureza ainda é pecaminosa, podemos errar, mas que nós vamos encontrar no fim, em Cristo Jesus, essa perfeição que o Senhor colocou para nós uma vez que Cristo Jesus morreu por mim e por você. Amém? Pode falar, pastor. No capítulo anterior de Hebreus, né, eu lembrei aqui que na Idade Média, alguns pintores que pintavam o grotesco, né, Sim. aquilo que assustava, algumas cenas cristãs pintaram aqui no 37, né, a expressão que aparece homens cerrados pelo meio, né? Aí então você imagina, eles amarravam a pessoa de cabeça para baixo, né, e aí pegavam a serra, né, e literalmente começavam a serrar aqui. E é uma prática antiga, né, de perseguição dos religiosos, e aí aparece em Hebreus 37, né? Que difícil, né? Exatamente. Que possamos seguir então, amados, a santificação, como nós lemos aqui no versículo 12, no versículo 14 de Hebreus 12, sem a qual ninguém verá o Senhor. É necessário, é importante, é fundamental, é específico e é condicionante. Mas nós temos fé e certeza que não é do homem para com Deus, mas o próprio Deus operando e agindo para que nós o busquemos e busquemos desenvolver a nossa salvação. Amém?